Retornamos mais uma vez. Calorimetria, vamos lá, segunda parte. Bora começar logo no exercício, hein? Vamos lá pegar um exercíciozinho do que nós acabamos de estudar, capacidade térmica, calor específico. Olha o que caiu 2016, acompanha aí. Churros é uma composição que normalmente consiste em um tubo de massa de farinha de trigo recheada com um doce. Você gosta de churros? Hein? Eu não gosto, não. Eu gosto mais de salgado, viu? Quando você quiser me convidar para comer um doce, pense. Não, professor, não gosta de doce, eu gosto de salgado. Mas pode mandar um salgadinho para cá, que eu tô dentro. Suponha que a mãe prepara para a filha, no forno, churros com recheio de doce de leite. Para quem gosta, deve ser bom. O churros é servido num prato e a menina consegue pegar a parte da massa com a mão. Então a menina consegue pegar a parte da massa com a mão. Até porque pegar com o pé seria muito complicado, né? Mas, ao abocanhar os churros, afasta-o rapidamente da boca, porque sente o recheio de doce de leite está bem mais quente que a massa. Peraí. Se os dois estavam na mesma temperatura, o que foi que aconteceu, já que os dois saíram do forno juntos? Vamos já comentar. Assumindo que no instante da retirada de dentro do forno, todas as partes dos churros estavam na mesma temperatura, que a parte do doce de leite e a parte da massa possui a mesma quantidade de gramas, ou seja, possuem a mesma gramas. Gramas é o quê? Massa. Possui a mesma massa. Mesma massa. Se é a mesma massa, eu não vou poder comparar com a capacidade térmica, porque você lembra bem que a capacidade térmica depende da massa, então a capacidade térmica não vai dar para eu comparar ela aqui. E que houve fluxo de calor para fora dos churros, desse instante até o momento em que a menina é servida. A diferença de temperatura entre a massa e o recheio, quando a menina mordeu, ocorreu por quê? Ocorreu porque massa é uma coisa, recheio é outra, substâncias diferentes. O meu profinho me disse que quando são substâncias diferentes, eu relaciono isso a quem? Ao calor específico. Então já descarto aqui, coeficiente de dilatação sai, calor latente sai, coeficiente de dilatação sai, calor latente sai. Adivinha qual é a resposta? Adivinha. Letra A, de amorzinho, que é o que vocês são pra gente. Amorizinhos. Exatamente, letra A. O calor específico do doce de leite é maior do que o calor específico da massa. Se o calor específico do doce de leite é maior, olha para cá. Se o calor específico do doce de leite é maior, Czinho é maior, então ele sofre menor variação de temperatura. Isso quer dizer que ele vai demorar mais para esfriar. Isso quer dizer que a massa ela esquenta rápido e esfria mais rápido. Em compensação, o recheio demora para esquentar e demora para esfriar. Sacou? Hein? Física é maneiro, cara. Física é fácil demais. Vamos continuar. Trocas de calor. Muito cuidado com isso aqui. Eu vou dar uma aprofundadazinha só um pouquinho para ti. Normalmente nós trabalhamos com um sistema isolado, mas não custa nada eu falar para você de um sistema não isolado. Acompanha no teu slide. Sistema termicamente não isolado. Não isolado quer dizer que o sistema está aberto. Eu tenho corpo A, eu tenho corpo B. Eu vou dizer para você que o corpo A está mais quente. Então vou só escrever aqui, corpo A está quente. O corpo B está frio. Bom, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, se o corpo A está quente, ele perde calor para o corpo B. O A perde calor, o B ganha calor. Porém, como o sistema é não isolado quer dizer aberto. Como o sistema ele é aberto, a quantidade de calor, presta bem atenção, que sai do A é a mesma que chega no B? Olha para o desenho, olha para a figura aí. Tu achas que a quantidade de calor que saiu do A foi exatamente a mesma que chegou no B? Claro que não. Se você reparar bem, olha aqui as setinhas, tiveram algumas que foram perdidas. Isso quer dizer que o A perdeu calor, o B ganhou calor, mas com quantidades
diferentes. A quantidade de calor que o B recebeu é diferente da quantidade de calor que o A doou. Isso quer dizer que num sistema aberto, num sistema não isolado, a troca de calor ela não é perfeita. Ou seja, a quantidade de calor cedida não é igual à quantidade de calor recebida. Ao contrário, o que ele recebe é menos do que foi fornecido. Vamos supor, vamos só colocar em números. Se o A perdeu, por exemplo, 100 calorias, o B ganhou 80 calorias, por exemplo só. 20 calorias foram perdidas. 20 calorias foram perdidas para o meio ambiente, entendeu? Foram perdidas para o A ou para outra coisa. Agora, e se eu tiver um sistema termicamente não... Deixa eu só passar aqui. Um termicamente isolado. E se eu tiver um sistema termicamente isolado? Se eu tiver um sistema termicamente isolado é diferente. A quantidade de calor cedida pelo corpo A vai ser integralmente recebida pelo corpo B. Então, o sistema termicamente isolado, ele é também chamado, ele pode ser confundido com um sistema fechado. Só que assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse conceito, porque um sistema fechado, cara, ele só troca energia aqui dentro, entendeu? Ele não troca energia fora, não vem energia de fora, ou melhor, até pode, né? Até pode, mas a matéria não entra. Se ele é fechado, até pode entrar calor, até pode sair calor, mas a matéria não sai. Quando o sistema ele é isolado, aí acabou. Fechado e isolado, agora sim, não entra energia de fora. Energia de fora tenta entrar e é barrada. Não entra. Sistema fechado e isolado não há troca nem de matéria, nem de energia. Todo o calor fornecido ao sistema é integralmente... Todo o calor cedido pelo A é integralmente recebido pelo B. Eu não sei se você reparou, mas o calor do A está negativo. O calor negativo só quer dizer que ele está o quê? Perdendo. Se você perde calor, você fica com menos. Se fica com menos, então está aqui, ó, sinalzinho de menos, fica negativo, porque perdeu. Já quem recebe fica com mais. Claro que a soma dessas energias é igual a zero. A soma do calor cedido com o calor recebido é igual a zero. Tá? Tanto que tem muito professor que diz assim, ó, nas trocas de calor, a somatória do calor é igual a zero. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu prefiro dizer, e eu acho muito mais prático para você, vai ser muito melhor, eu prefiro dizer que o calor cedido é exatamente igual ao calor recebido. Aí, meu amigo, você dificilmente erra. Só tem que tomar cuidado quem cede e quem recebe. Quem é que cede? É sempre o corpo quente. E quem recebe é sempre o corpo frio. O corpo frio recebe esse calor e o corpo quente perde o calor. Ou seja, você só tem que se preocupar quem é que está na maior temperatura, menor temperatura. O maior temperatura é sempre o corpo quente. Menor temperatura é sempre um corpo frio. Beleza? Legal, legal, legal. O calor no corpo existem de dois tipos, como eu te comentei anteriormente. Ou ele é sensível, ou ele é latente. Eu te falei que o calor ele pode gerar no corpo dois efeitos. Ou ele gera um efeito de aquecimento, ou ele gera um efeito de mudança de estado. Tudo bem? Vem para mim. O calor sensível é o tipo de calor que não gera mudança de estado físico. Ou seja, ele só gera mudança de temperatura. Já o calor latente não gera mudança de temperatura. Ele só gera mudança de estado físico. Calor sensível, variação de temperatura. Calor latente, mudança de estado físico. Profínio, como é que se calcula isso mesmo, hein? O calor sensível é dado pela equação do Ki-macete, MC delta T. Tem gente que pensa que Ki-macete é um macete para decorar a fórmula, quando não é, não. Cada letra dessa tem um significado. O Q é a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo, no sistema usual, dado em calorias. M é a massa,
dada no sistema usual em gramas. C, o calor específico, calorias por grama graus Celsius. ΔT, variação de temperatura, dado em graus Celsius. Não tem, é só grau, tá? É só a bolinha, bolinha C. Que aqui não reconheceu. Bolinha C, tá bom? Já o calor latente, não. O calor latente é dado pelo que mela, que moleza, que mulher linda, como você queira colocar na equação, que é igual a M vezes L. Q é o calor trocado, M a massa, e o L é o calor latente de mudança de estado. Mudança de estado, prof? Fusão, vaporização, condensação, sublimação, mudanças de estado físico. Você lembra do teu ensino fundamental? Lembra? Quantos são os estados físicos da matéria? Vem para mim rapidinho antes de eu voltar para o slide. Hoje nós trabalhamos com 6 estados físicos da matéria. Tudo bem? Nós temos o condensado de Bose e Einstein, o sólido, o líquido, o gasoso, o plasma, o superfluido. Só que para o teu vestibular só vai te interessar 3 estados. Quais são os 3 estados? O sólido, o líquido e o gasoso. Tá legal? Quem sabe futuramente, um pouco mais adiante, quando chegar talvez em física moderna, um pouco mais lá na frente, eu fale para você sobre os outros estados, outros 3 estados físicos da matéria, que é sensacional você entender. O condensado de Bose e Einstein, então, muito bacana. O plasma, alguns experimentos, algumas aulas práticas. Lá no futuro, nós vamos fazer, se Deus quiser. Tá legal? Fica com a gente, que você vai aprender a física do básico até o avançado. Beleza? Vem para o teu slide, então, de novo. Sólido, líquido e gasoso. Vamos lembrar. No sólido, do sólido para o líquido, a passagem é chamada de fusão. Processo endotérmico, porque eu tenho que receber energia para poder derreter o gelo. Do líquido para o gasoso é chamado de vaporização. Cuidado, a vaporização se dá em 3 processos. Eu tenho a evaporação, eu tenho a ebulição e eu tenho a calefação. Tudo bem? Então são 3 processos de vaporização: evaporação, ebulição, calefação. Daqui a pouco eu vou comentar cada uma delas para ti. Fusão, vaporização e sublimação são processos endotérmicos. Processos endotérmicos. Tenho que receber energia para poder ocorrer. Condensação, também chamado de liquefação. Solidificação e sublimação inversa são processos exotérmicos ou exotérmicos. Ou seja, eu tenho que perder calor, eu tenho que perder energia. Eu perco energia para poder ocorrer. Eu tenho que perder energia para o vapor de água se transformar em água líquida. Eu tenho que perder energia para a água líquida se transformar em água sólida, que é o gelo. Eu tenho que perder calor. Tá legal? Processo exotérmico. Cuidado com isso. Olha essa questão aí, para a gente ver como é que funciona e como é que se trabalha com a equação da calorimetria. Acompanhe o teu slide. Um corpo de massa 80 gramas é aquecido. Então, bora colocar aqui os dados? Bora? Vamos lá? Massa 80 gramas. Legal, porque a massa tem que ficar em grama mesmo. É aquecido e sua temperatura sobe de menos 10 graus Celsius. Então, temperatura inicial menos 10 graus Celsius para 40 graus Celsius. Temperatura final 40 graus Celsius. O valor do calor específico da substância que constitui o corpo, Czinho, é de 0,4 calorias por grama grau Celsius. Nessas condições, a quantidade de calor que o corpo recebe em quilocalorias, lembrando que o quilo vale 1000. Vale quanto? Tudo bem, ele não falou que tipo de calor ele quer, se ele quer o sensível ou se ele quer o latente. Mas, vem para mim. A questão não disse se queria o sensível e o latente. E aí? Na dúvida você calcula os dois?
Não, né? Você não é bobinho, você não é bobinha. Você percebeu claramente que está havendo mudança de temperatura. Ora, meu filho, se há mudança de temperatura, que tipo de calor eu tenho envolvido aí? O sensível ou o latente? Isso, isso. Se você respondeu sensível, você acertou. Vamos para a questão? Calor sensível. Calor sensível eu calculo pelo que? Macete. MC delta T. Ah, profine, isso é tão fácil. Estou aprendendo. Mami, estou aprendendo. Pois é. Calor é igual a massa. Quanto é a massa? 80. Vezes calor específico, 0,4. Vezes variação de temperatura. Fala para mim, fala para mim. A temperatura inicial era menos 10. Afinal, 40. De menos 10 para... Bora colocar aqui para você não se perder. Delta T. Delta significa variação. Toda variação é uma subtração. É sempre o final menos o inicial. Tudo bem? Então, delta T é igual a temperatura final, 40, menos temperatura inicial, menos 10. Ai, prof, tô entendendo. Quanto é menos com menos? Mais. Então, vai ficar 40 mais 10. Delta T, se eu sei, professor, não fala que eu sei, não fala que eu sei. 40 mais 10 dá 50. Isso, doido, é isso. 50 graus Celsius. Substitui bem aqui, ó. Ó, substitui bem aqui. Delta T, 50. Agora, meu filho, é só correr pro abraço. Calor é igual a... Veja, aqui nós podemos fazer assim, ó. Caso você prefira, eu posso cortar este zero com este zero e essa vírgula. Pronto. O que sobrou aí? 80 vezes 4 vezes 5, que vai dar 20. 80 vezes 20. Então, o calor é igual a 80 vezes 20, 8 vezes 2, 16, e acrescenta os dois zerinhos, calorias. Pronto, menino bonito. Ei, prof, não tem. Ah, o profinho errou. Claro que não. Ele quer a resposta em quilocaloria. É só a gente dividir por quanto, então? O quilo vale 1.000, divide por 1.000. Ah, tá. Então, assim, sim. Calor é igual a 1.600 dividido por 1.000, que vai dar 1,6 quilocaloria. E aí você marca bonitinho a letra B de beijinho. Fácil, né? Não é fácil? É lógico que é. Física é fácil. Vamos continuar? O calor latente, eu quero só fixar na sua cabeça essa ideia. O calor latente, cara, é calor de mudança de estado. Não se esqueça, pelo amor de Deus, que enquanto houver variação de estado físico, acompanhe aí, enquanto houver variação de estado físico, não há mudança de temperatura. Repara que eu tenho aqui nessas três figuras, o A. Na figura A, eu tenho um recipiente contendo gelo a 0 graus Celsius. Enquanto o gelo estiver derretendo, você repara que a temperatura não está mudando. No calor latente, não há mudança de temperatura. Sempre que houver mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. E sempre que houver mudança de temperatura, não há mudança de estado físico. Beleza? Bacana. Olha essa questão aí. Também 2016. O calor pode ser definido como uma forma de energia em trânsito. Ah, isso eu já sei, meu profinho falou mesmo. Motivada por uma diferença de temperatura. Ah, ele também disse isso. Um corpo pode receber ou ceder energia na forma de calor, mas nunca armazená-la. Nunca armazenar, porque um corpo não possui calor. Ah, tá. O ato de fornecer ou ceder calor para uma substância pode acarretar consequências, como mudança de fase ou variação de temperatura. Meu filho, minha filha, quando ele fala mudança de fase, ele se refere a mudança de estado físico, tá bom? Mudança de estado físico, sólido para o líquido, líquido para o gasoso e assim vai. Com base nesses conhecimentos, o que acontecerá se fornecermos calor continuamente a um bloco de gelo que se encontra a 0 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera? Meu filho, 0 graus Celsius para o gelo, ele já está no que a gente chama de temperatura
temperatura de fusão. Ou seja, ele já está quase se fundindo, ou seja, ele já está na iminência de derreter. Qualquer coisinha de energia, qualquer coisinha de calor que eu forneça para ele, ele vai derreter. Ele derrete, e depois que ele derreter por completo, e só depois que ele derreter por completo, é que ele vai alterar a temperatura dele. Então, primeiro ele vai derreter, para depois mudar a temperatura dele. Tudo bem? Tá sacando direitinho aí? Legal. O que você marcaria como resposta então? Vai, aperta o pause. Marca aí, o que você marcaria? Fala, quero te ouvir. Isso. Você marcou a letra A e marcou correto. Primeiro o bloco irá se fundir e depois irá aquecer. E depois irá se aquecer. Porque não existe calor sensível junto com calor latente. Eles ocorrem separadamente. Beleza? Legal. Tá ok? Então vamos lá, vamos passar para a próxima aí, olha só. Fatores que interferem na velocidade de evaporação. Bora fixar essa ideia da evaporação? Vamos lá? Bom, quais são os fatores principais? Eu coloquei alguns, eu coloquei só 5. A natureza do líquido, tem líquidos que são mais voláteis do que outros. Vem para mim, vem para mim, vem para mim. Eu não sei onde você reside, mas em algumas localidades, às vezes acontece quando a criança entra na água, tá? E entra água no ouvido. É muito comum as pessoas falarem para a criança tirar a água do ouvido, pulando e batendo na cabeça. De tanto sacolejar, a água acaba saindo mesmo, mas dói a cabeça, né, da criança. A criança fica com dores. O certo mesmo é você pingar uma gotinha de álcool no ouvido. Por quê? Porque o álcool... porque não pode ser água, tá bom? Não pode ser água para tirar a água. Porque a água não é volátil, a água não evapora fácil. O álcool evapora fácil. Então, quando você joga um pingo de álcool, e vira a cabeça da criança, esse álcool acaba empurrando a água e sai. Mesmo que fique o álcool no lugar da água, não tem problema, porque com a temperatura do nosso corpo, o álcool evapora muito rápido. Ele é extremamente volátil. Não só o álcool, mas outras substâncias também o são. Nós temos também aí o formol, também é muito volátil, tá bom? Outras substâncias, a água não é tão volátil assim. Ela evapora, mas ela demora para evaporar. Tudo bem? Legal. Depende da temperatura, isso quer dizer que em dias mais quentes a água evapora mais facilmente. Depende da área da superfície, isso aqui é bem interessante, bem interessante. Vem para mim. Já aconteceu de você estar na sua casa, olha só a situação. Te imagina na situação, tá na sua casa, você vai pegar uma água, lá na geladeira, você abre a geladeira já velha, né? Abriu a geladeira, tira a garrafa, coloca, aí você tá agoniado para beber água, aí você vira a água no copo, a garrafa no copo. Quando você faz isso, derrama água no chão. Você sabe que a sua mãe vai brigar com você. Aí cai a água no chão. Aí você olha para a poça de água, olha para o pano de chão que está ali na frente. Olha para a poça de água, pano de chão. Poça de água, pano de chão. Olha para um, olha para outro, olha para um, olha para outro e passa o pé. Ao invés de pegar o pano, passa o pé. Já aconteceu isso contigo? E o pior é quando o teu pé está sujo, está descalço, dando descalço. O teu pé está sujo, aquela sola preta, que você passa o pé, fica aquela mancha preta. Aí a tua mãe, em vez de falar, menino, quem sujou aqui a minha cozinha? E tu fala, não sei, mãe, não fui eu, não. E tá só tu e ela na casa. Ah, então fui eu. Deve ter sido a senhora, tá esclerosada já. Foi a senhora. Já aconteceu contigo isso? Pois é. Por que você espalha? Por que você espalha no chão? Porque você sabe intuitivamente que quando você aumentar a área da superfície, a evaporação é mais rápida. Ela ocorre mais fácil. O mesmo acontece, cara, na roupa. Se você coloca a roupa para secar no varal, você não coloca ela embolada. Se colocar embolada, ela vai secar, mas vai demorar mais. Você coloca a roupa estendida no varal. O mesmo acontece quando você lava o pátio da sua casa, lava o banheiro, lava a casa e você usa um rodo para poder secar. Você vai espalhando a água e aí ela vai evaporando mais facilmente. Depende da pressão da superfície livre, quanto maior a pressão, maior... isso é muito, muito interessante, esse negócio da pressão é meio doido, porque, olha, você sabe qual é uma das funções principais do ventilador? Eu vou te explicar agora. Me acompanha na ideia.
Você está numa região muito quente daqui do Brasil ou fora do Brasil, como eu já te falei, e agradeço muito o pessoal que está assistindo aí, né? Em outros países também, o Física do Zero já é um sucesso mundial. Fiquei feliz, muito feliz. Bom, vamos voltar. Então imagina que você esteja aí numa determinada localidade que está quente, aquele calor total, muito quente. Aí você liga o ventilador. O que acontece? Uma das funções do ventilador é retirar de cima de você uma grande quantidade de vapor de água. É isso mesmo, vapor d'água, vapor atmosférico. Então retira grande quantidade desse vapor. Se retira o vapor, o que acontece com a pressão? Diminui. Se a pressão diminui, aumenta a taxa de evaporação. Isso mesmo, são inversamente proporcionais. Então, quanto menor a pressão, maior a evaporação. Cara, é por isso que no deserto, o povo que mora no deserto, né, ou alguns povos nômades também, eles usam cara, quente pra caramba, ali 57 graus Celsius, muito quente, mas eles estão cheios de roupa, né? Tubante, cachecol, manga comprida, luva, calça. Por quê? Para evitar desidratação. No deserto tem pouca umidade do ar, pouca, praticamente zero, praticamente nenhuma. Então o teu suor acaba evaporando muito facilmente, muito rapidamente. Aí você acaba desidratando muito fácil também. Você entendeu? Então a pressão ela vai exercer um fator importantíssimo na evaporação da água, tá? Na evaporação, na verdade, das substâncias. Tá? E a umidade do meio que eu acabei de comentar, que a umidade vai influenciar diretamente na pressão. Quanto maior a umidade relativa do ar, maior vai ser a pressão. Determinados locais, por exemplo, do Brasil, por exemplo, no Pará, especificamente em Belém, a umidade relativa do ar na capital do Pará fica em torno, isso num dia seco, em torno de 80%. Isso quer dizer que é um local extremamente úmido. Em compensação, em Brasília, hoje em dia, que em Brasília, quem mora em Brasília, quem é de Brasília sabe muito bem, que tem muitos lagos artificiais para poder melhorar o clima. Em Brasília, hoje em dia, a umidade relativa do ar em Brasília gira em torno dos seus 35%. Na fundação em Brasília era 12%. Em Brasília, por exemplo, é muito comum de dia ser quente e à noite frio. Ocorre essa variação grande de temperatura, porque quase não tem vapor d'água na atmosfera, entendeu? É um clima mais seco, então você percebe bem essa mudança de temperatura. Em Brasília, você percebe muito bem isso. Em Belém do Pará, de dia é quente e à noite é igual de dia, é quente também. E por quê? Porque a umidade relativa do ar em Belém é muito alta. Se a umidade relativa do ar em Belém é muito alta, eu tenho uma grande quantidade de vapor d'água. Lembra do calor específico? Demora para esquentar, demora para esfriar. Lembra disso? Pois é. De dia em Belém é quente para chuchu e à noite é chuchu para quente. É muito quente, não tem jeito. Tanto que a gente brinca aqui em Belém, existem duas estações. É o chuverno e o chuverão. Uma é quando chove todo dia e a outra é quando chove o dia todo, devido à alta umidade relativa do ar. Para chover, eu tenho que ter uma umidade relativa aproximadamente na casa dos seus 100%. É quando ocorre a chuva. Tá legal? Bacana, bacana, bacana. Vamos lá, vamos fazer mais uma questão? Acompanha para essa aqui. Achei essa questão muito legal, muito legal. O gráfico fora de escala representa o que está acontecendo com uma massa de 200 gramas de certa substância num processo térmico. E na tabela são apresentadas as temperaturas de fusão e vaporização de algumas substâncias à pressão de 1 atm. Uma análise do gráfico fornecido ao lado nos permite concluir que as temperaturas de... Tudo bem, olha só, presta atenção. Primeiramente aqui eu tenho mudança de temperatura. Se você reparar bem, deixa eu colocar aqui um canetinho, pronto. Se você reparar, neste trecho bem aqui eu tenho mudança de temperatura. Então o que eu tenho é um calor sensível. E nesse trecho a temperatura se mantém constante. Se a temperatura se mantém constante, o que eu tenho é um calor latente. Neste trecho, a temperatura mudou. Calor
sensível. Aqui, calor latente. Aqui, calor sensível. Você notou? Você percebeu que quando há mudança de temperatura, o estado físico se mantém constante. Quando a temperatura se mantém constante, é o estado físico que muda. De novo, temperatura variando, estado físico constante. Depois, temperatura constante, estado físico variando. Sempre assim. Tá legal? O que você pode marcar? Bora ver. Letra A. Conclui-se que a temperatura de condensação e de vaporização são, respectivamente, veja bem, o que é a condensação? Condensação é a passagem do estado gasoso, passando para quem? Para líquido. E a vaporização é o contrário, do líquido passando para o gasoso. Tudo bem? Ele diz que a temperatura de condensação e de vaporização é de 444,6. A condensação, bora ver? Condensação do gasoso para o líquido. Gasoso para o líquido, tá aqui, ó, gás para o líquido, tá certo. 444,6. E da vaporização, que é do líquido para o gasoso, ele diz que é 119. Claro que não, né? Porque é a mesma. Então, a temperatura com que o gelo derrete é o mesmo que a água se solidifica. A temperatura em que a água se vaporiza é a mesma em que o vapor se transforma em água. Então, a condensação e a vaporização deveriam ser da mesma temperatura. E aqui ele diz que são temperaturas diferentes. Então, a letra A, errada. Solidificação. O que é a solidificação? É a passagem, solidificação. Bora puxar a setinha para a gente entender, bora? Solidificação é a passagem do líquido para o sólido. É a mesma temperatura do sólido para o líquido, tá? É a mesma fusão. Vamos lá. Do líquido para o sólido, tá aqui, ó. Esta temperatura ele diz que é 119. Então aqui ele fala que é 144. Pronto, tá errado. Letra B, errada. Sai. A condensação, já vimos ainda agora, gasoso para líquido. Ele diz na letra C que é de 119, melhor dizendo. Errado. A temperatura de, vamos colocar aqui só para a gente não esquecer, a temperatura de fusão, que é igual à temperatura de solidificação, é de 119. A temperatura de condensação, que é igual à temperatura de vaporização, vai ser de 444,6. Logo, a resposta correta aqui só poderia ser a letra D de docinho. Tá beleza? Bacana, cara, legal. Olha só, foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Espero ter ajudado, espero ter entrado na sua casa e ter ajudado você um pouquinho mais, tá bom? Fique em paz, estude porque eu quero comemorar com vocês. Tudo bem? Nós vamos ficar por aqui, mas daqui a pouquinho você já vai baixar a aula de estudo dos gases. Vamos ver gases e termodinâmica, que é o que falta para finalizar a termologia. Tá bacana? Legal. Te espero daqui a pouquinho, hein? Aguarda. Estudo dos gases. Um beijo. Até a próxima.